Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 12 de fevereiro, nós vamos meditar a segunda leitura da liturgia de hoje, que está na carta de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 ao 10. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, entre os perfeitos, nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos desse mundo, que afinal estão votados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração algum jamais pressentiu. A nós, Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, eu desejo para você um domingo muito abençoado, um domingo de vitórias, de bênçãos na presença do Senhor. E como eu gosto sempre de registrar no domingo, aproveite esse domingo para estar com a sua família, aproveite esse domingo para declarar o seu amor a Deus, a sua família. Aproveite esse domingo para, junto com a sua família, ir à igreja, participar da Santa Missa, participar da Eucaristia, e que muitas bênçãos possam acontecer na sua vida, na vida de todos que crerem. Quando eu lia hoje a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho, a liturgia de hoje, o Senhor colocou muito no meu coração para partilhar com você sobre a sabedoria. Nesses tempos que nós vivemos, o quanto nós precisamos de sabedoria, não é verdade? O quanto nós precisamos pedir ao Senhor essa graça da sabedoria. Eu li uma formação muito bonita de um padre Alexandre Fernandes, e ele disse assim: existe um conhecimento de Deus do que se refere a Ele que só se chega pela santidade. O Espírito Santo, mediante o dom da sabedoria, coloca ao alcance das almas simples que amam o Senhor. Jesus disse: eu te glorifico, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos pequeninos. É uma sabedoria que não se aprende nos livros, mas que é comunicada à alma pelo próprio Deus, que ilumina e ao mesmo tempo cumula de amor a mente, o coração, a inteligência e a vontade. É um conhecimento mais íntimo e saboroso de Deus e dos seus mistérios. Quando temos na boca uma fruta, apreciamos o seu sabor muito melhor do que se lêssemos as descrições que dela fazem todos os livros. Que descrição se pode comparar ao sabor que experimentamos quando provamos uma fruta? Do mesmo modo, quando nós estamos unidos a Deus e o saboreamos por íntima experiência, isso nos faz conhecer muito melhor as coisas divinas do que todas as descrições, do que todos os livros. Este é o conhecimento que experimenta de modo particular pelo dom da sabedoria.
de uma maneira semelhante à de uma mãe que conhece seu filho pelo amor que lhe tem. Assim a alma, mediante a caridade, chega ao conhecimento profundo de Deus, que obtém do amor a sua luz e o seu poder de penetração nos mistérios de Deus. Sabedoria é um dom do Espírito Santo, porque é fruto da caridade infundida por ele na alma e nasce de uma participação na sua sabedoria infinita. São Paulo orava pelos primeiros cristãos para que, poderosamente robustecidos pelo Espírito, arraigados e alicerçados na caridade, pudessem compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer, enfim, a caridade de Cristo, que desafia todo conhecimento. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Senhor nos chama a desejar a sabedoria, não somente na teoria, mas desejar vivenciar essa sabedoria do Senhor, provando, experimentando no relacionamento íntimo com o Senhor, através da oração, através da Eucaristia, através da busca sincera dessa pertença que nós temos a Deus. Quando São Paulo vai escrever aos Coríntios, ele vai falar dessa sabedoria, da sabedoria que o mundo não pode compreender. Essa sabedoria, o próprio Senhor Jesus, que quando veio de uma forma tão sábia, mas que abalou o sistema desse mundo, porque a sabedoria de Deus não é a sabedoria do mundo. E como São Paulo escreveu aqui aos Coríntios, a sabedoria de Deus é a sabedoria escondida, mas que desde a eternidade Deus destinou para a sua glória. Os poderosos não a conhecem, porque se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor, porque Ele é a sabedoria. E a sabedoria de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é essa sabedoria que nós precisamos e que nos é dada como dom pelo Espírito Santo. Quanto nós precisamos da sabedoria de Deus, essa sabedoria que confunde o mundo, porque quando Jesus veio, quando Jesus nasceu no seio da Virgem Maria, os poderosos não compreenderam, o mundo não compreendeu, como que o próprio Deus veio ao mundo, mas veio de uma maneira surpreendente, veio sem um grande anúncio, e ele não veio para dominar, e ele não veio para escravizar a sabedoria do mundo. Imaginaria sim o Senhor vindo, o Rei dos Reis vindo em um grande palácio com um grande exército, derrotando os inimigos. Mas a sabedoria de Deus nasce de uma virgem. E quando Jesus nasce, ele não nasce num palácio, mas ele nasce numa manjedoura. E através da sabedoria, o amor de Deus vai sendo instalado, não em palácios, mas no coração das pessoas. É essa a sabedoria de Deus que confunde o mundo, que confunde o inimigo e que se estabelece no coração do homem que se abre a ele. Essa sabedoria que, como o Padre Alexandre disse, não é aprendida nos livros, mas é comunicada à nossa alma pelo próprio Deus. É Ele que nos dá essa graça. É Ele que nos oferece essa oportunidade de experimentar e de viver na graça de Deus. Salomão, um homem sábio, e quando Salomão substituiu Davi, seu pai, no trono, ele era ainda praticamente uma criança. E o Senhor o apareceu em sonhos e disse para ele: Salomão, pede o que você quiser e eu vou te dar. Reino,
poder, domínio sobre os outros povos. Tudo que você pedir, Salomão, eu vou te dar. E Salomão, então, eu creio que cheio do Espírito Santo de Deus, ele falou: Senhor, de nada adianta eu ter poder, de nada adianta eu ter as outras coisas, se eu não tiver sabedoria para governar esse povo tão grande. E eu ainda sou uma criança. Então eu te peço, dai-me sabedoria para governar o seu povo. E quando Salomão pede a Deus sabedoria, quando Salomão abre mão de todos os outros pedidos e pede a Deus sabedoria, esse pedido de Salomão toca o coração de Deus. E Salomão é considerado o homem mais sábio da face da terra. E pela sabedoria, Salomão governou o seu povo. E um episódio muito bonito do início do reinado de Salomão mostra quando duas mulheres, cada uma tinha o seu filho, e quando as duas estavam dormindo, o filho de uma das duas morreu, e aquela que tinha o seu filho morto trocou. E as duas então foram para diante de Salomão reclamarem, e Salomão ali precisava fazer um julgamento. Então uma ficou falando: não, o filho vivo é meu. A outra: não, o filho vivo é meu. Salomão pede uma espada e ele manda partir a criança ao meio e dar uma parte para cada uma. E aí entrou a sabedoria, porque pela sabedoria Salomão sabia que a mãe verdadeira não iria permitir. Então, quando vai fazer aquele gesto de partir a criança, a mãe verdadeira disse: não, não faça isso, pode deixar o filho com ela. E foi aí, pela sabedoria, que Salomão reconheceu que a mãe verdadeira era aquela que preferia o seu filho vivo, mesmo que ele ficasse com a outra. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos da sabedoria de Deus. Não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus, para nós vencermos, para nós agirmos a nossa casa, para nós tomarmos decisões. Nós precisamos pedir ao Senhor esse dom da sabedoria. É esse dom que vai nos dar o discernimento necessário para tantas decisões que nós precisamos tomar. A revelação da sabedoria de Deus, ela vai nos levando a tomar as melhores decisões e a seguirmos orientados pela graça do Espírito Santo. São Paulo vai dizer uma coisa maravilhosa, que eu queria que você pudesse tomar posse dela hoje para a sua vida. O que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, os ouvidos não ouviram e nem o coração humano imaginou. São essas coisas que o Senhor tem preparado para os que o amam. Essa é a promessa do Senhor para cada um de nós. E é por isso que precisamos pedir a sabedoria de Deus para nós sabermos esperar o tempo certo da realização das promessas do Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor essa graça e que a sabedoria nos mantenha de pé, nos mantenha firmes, nos mantenha inabaláveis. Porque o que Deus tem preparado para mim, o que Deus tem preparado para você, olha, meu irmão, olha, minha irmã, não é uma palavra de falsidade, não. Não é uma palavra para enganar ninguém, porque se eu estivesse enganando vocês, eu estaria enganando a mim primeiro. E a palavra de Deus estaria nos enganando, mas não. É uma palavra fiel. O que Deus tem preparado para nós é algo que o homem não viu, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem o coração humano imaginou, porque é grande demais a eternidade e a realização das promessas do Senhor na nossa vida. Então hoje, eu quero te convidar, em nome de Jesus, peça ao Senhor o dom da sabedoria. Peça ao Senhor a graça desse dom maravilhoso. Peça ao Senhor esse dom para que assim a minha vida, a sua vida,
seja guiada por Ele, para que assim, meu irmão e minha irmã, nós possamos ter o necessário para conduzir a nossa família, para conduzir a nossa vida. E para finalizar, na reflexão do Padre Alexandre, ele disse assim: não podemos aspirar a nenhum conhecimento mais alto de Deus do que esse conhecimento saboroso, que enriquece e facilita a nossa oração e toda a nossa vida de serviço a Deus e aos homens, a sabedoria. Iluminados por esse dom, os santos entenderam no seu verdadeiro sentido os acontecimentos dessa vida, tanto os que consideramos grandes e importantes, como os aparentemente pequenos. Por isso, não chamaram desgraça a doença e as tribulações que tiveram que sofrer. Compreenderam que Deus abençoa de muitas maneiras e frequentemente com a cruz. Sabiam que todas as coisas, mesmo aquelas que são humanamente inexplicáveis, cooperam para o bem dos que amam a Deus. As inspirações do Espírito, esse dom faz acolher com docilidade e nos esclarece pouco a pouco a ordem admirável do plano de Deus. Através do dom da sabedoria, as moções da graça trazem-nos uma grande paz, não somente para nós, mas também para o nosso próximo. Nos ajuda a semear alegria onde quer que estejamos e a encontrar a palavra oportuna para a ajuda e para reconciliar aqueles que estão separados. É por isso que esse dom está em correspondência com a bem-aventurança dos pacíficos, daqueles que, tendo paz em si mesmo, podem comunicar essa paz aos outros. Essa paz que o mundo não pode dar é o resultado de se ver os acontecimentos dentro do plano de Deus, que em momento algum esquece dos seus filhos. Meu irmão e minha irmã, são essas coisas que o Senhor preparou para cada um de nós, e que hoje nós possamos abrir o coração e pedir ao Senhor a graça da sabedoria. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, o Senhor que por meio da sua palavra criou todas as coisas. O Senhor que pela sabedoria formou o ser humano e deu a ele poder para dominar todas as criaturas, para governar o mundo na santidade e na justiça. Hoje nós queremos te pedir, Senhor, dai-nos a sabedoria. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos. Somos seus. Nós precisamos da sua sabedoria, Senhor. Porque somos fracos, somos limitados. E sem a sua graça, nós não vamos conseguir viver. Dai-nos, Senhor, o dom da sabedoria. Cumula-nos dessa bênção, Senhor, para que assim possamos nos deixar ser conduzidos pelo Senhor. Dá para essa mãe, para esse pai, para esse filho, para esse padre, para esse bispo, para esse líder, para todos aqueles constituídos em autoridade, para o chefe dessa empresa, para esse irmão, para essa irmã, para esse casal, para todos nós, Senhor. Dai-nos o dom da sabedoria, para que, guiados pelo Senhor, possamos viver dignamente como filhos e filhas seus. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.